Graça e paz a todos que estão acessando esse conteúdo, a você que está acessando esse conteúdo, que é os comentários sobre o livro de Efésios. Já estamos há algum tempo, essa é o oitavo estudo, estamos vendo essa carta maravilhosa escrita por Paulo e vamos ver hoje do versículo 12 em diante do capítulo 1. Então, se você ainda não acessou esses conteúdos do 1 ao 7, veja na playlist aqui do Insta, também no nosso canal O Retorno do Rei, no YouTube, e também em breve no Facebook, O Retorno do Rei, vai estar lá disponível essa playlist de Efésios. Também no canal O Retorno do Rei, no Facebook, nós temos a playlist de Apocalipse, um estudo capítulo a capítulo, versículo a versículo do livro de Apocalipse, livro de João, da revelação de Jesus Cristo. No Face nós fazemos também aos sábados, na web rádio Jesus é Mais, a playlist sobre o livro de Apocalipse, os estudos, os encontros sobre o livro de Apocalipse, às 9 horas da manhã, ao vivo, no canal do Face Web Rádio Jesus é Mais, e em breve também no nosso canal do Face O Retorno do Rei. Um mosquitinho aqui veio nos visitar. Então, estou esperando aqui o Adriano acessar e participar da chamada. O Adriano, meu irmão, tem participado desses estudos, desses comentários aqui, desse livro maravilhoso. Nós já vimos aqui algumas questões de contexto histórico, sobre o escritor, sobre para quem ele escreveu, para aqueles irmãos que moravam lá em Éfeso. E Éfeso é uma igreja assim incrível, iniciou com aqueles 12 irmãos e fez na Ásia Menor. O Adriano já está acessando aqui, já aceitei aqui a sua participação, já está logando aí o Adriano. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os que vão estar acompanhando a live ao vivo e aqueles que estarão vendo depois, né? Exatamente. Estou aqui fora hoje, aqui na varanda, testando Ou uma melhor, nova iluminação. Está mais a claro? sua, ilumi- a sua iluminação ficou muito boa, a minha ainda precisa melhorar. Joia. Devagar a gente vai ajeitando para Isso. transmitir com um som de qualidade e uma imagem boa também. Mas claro, Ok. o principal é que nós precisamos receber de Deus essa palavra. Nós não queremos transmitir apenas conhecimento para você. Nós queremos transmitir vida, sabe? Aquele conhecimento vivo. Jesus mesmo falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós queremos transmitir vida a você que está acessando esse estudo. E nós vamos entrar já no texto. Aqui estamos no capítulo 1. Nós já vimos até o versículo 11, versículo a versículo. Acho que tá com um ecozinho aí, Adriano. Não, Agora já parou. resolvi já. Beleza. Então, estou aqui hoje com a versão corrigida. Até já apagou aí, né? Já Já apagou está aqui bem da... velhinho. Mostra que está bem gasta. É, essa Bíblia eu ganhei, tem um ano aqui, ó, em 1996. Então já há 24 anos, essa Bíblia aqui. Ela é uma versão daquela, a Bíblia Pentecostal de Estudos, né? Tem os comentários. Então, no versículo 12, Adriano, nós vimos que Paulo diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Eu vou ler, inclusive, a partir do 11, para a gente ter o contexto.
Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da sua possessão, da possessão de Deus para louvor da sua glória. Vamos fazer uma breve oração? Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. E como eu já disse, nós queremos transmitir revelação tua. Uma palavra que edifique, que ajude na mudança da mentalidade daqueles que ouvem. Uma palavra que traga vida. Então pedimos que o Senhor nos ajude e nos inspire, a mim e ao Adriano, nesses minutos que passaremos aqui ministrando através dessa ferramenta. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então esse é o texto, Amém. Adriano. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então, a gente já viu bastante a questão da predestinação, né? E a predestinação envolve um fim, envolve algo que é um processo que vai ser experimentado, nós já vimos isso, e também algo que vai ser completado no decorrer de um tempo. E isso vai acontecer. O fim é sermos para louvor da sua glória. O fim não é a gente estar apenas com as bênçãos, cheios daquilo que Deus nos deu. Não. O fim é, além de termos tudo isso, além de sermos abençoados, nós sermos como pessoa. Então, a predestinação nos leva a um estado de ser pessoa, de ser o quê? Para louvor da sua glória. Tudo que há em nós, bendiz o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, Adriano. Assim começa o 12. E aí você falou sobre fim, né? Eu lembro de finalidade. A finalidade de sermos predestinados, a finalidade de sermos alcançados, a finalidade com o fim. Então é interessante o que você comentou, porque Deus, qual é a obra de Deus conosco? Qual é a vontade e qual é a intenção de Deus conosco? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele já tinha mencionado como faria isso, de nos tornarmos a semelhança do seu Filho, de sermos sendo predestinados, né? Então nós fomos predestinados, e agora, meu querido irmão e irmã que está ouvindo e aqueles que vão estar nos ouvindo ainda, preste bem atenção. Todas as coisas que acontecem com você hoje, que aconteceram com você ontem, que vão acontecer com você, é para cumprir esta finalidade, para que você seja para o louvor da sua glória. E aí, quando a gente fala louvor da sua glória, a glória é uma manifestação, é uma expressão, né? A glória é a expressão de Deus. Glória é manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta, isso é glória. Glória não é algo que você deve falar, também envolve louvor, mas a glória é a expressão de Deus. Então, Deus cumpre tudo em todos, para que você e eu possamos expressá-lo, com o fim de sermos para o louvor. E louvor é uma menção honrosa, né? É uma
a manifestação honrosa, é uma homenagem. Então, todas as vezes que você manifesta Cristo às pessoas, você está cumprindo a sua finalidade. Toda vez que você manifesta Cristo, você cumpre o propósito para que você foi criado. Exatamente, e você disse do Cristo como primogênito, Jesus Cristo como primogênito, e nós somos predestinados para alcançarmos essa estatura do Filho, né? E ele expressou completamente a glória do Pai, a ponto de Felipe não estava entendendo ainda. Felipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e aí tá tudo bem, a gente vai crer com certeza. Jesus falou para ele: Felipe, há tanto tempo estou convosco e você não viu ainda o Pai? Quem vê a mim, aí ele ficou com todas as letras, ele desenhou. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que Deus quer fazer comigo e com você? O que o Pai, qual é o ponto que o Pai, a que ponto o Pai vai nos levar? É exatamente esse. Quem ver a você vai ver o Pai, porque você vai estar expressando. Esse é o fim, essa é a finalidade. Expressando as virtudes. Aquele texto lá de Pedro, né, diz que nós somos chamados a comunicar, a transmitir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a finalidade, nós comunicarmos virtudes. E aí, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele disse que as nossas ações feitas em Deus, quando nós estamos expressando, observando aquelas bem-aventuranças lá, o que vai acontecer? Os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar ao Pai. Por quê? Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco. Ela tem uma amiga budista. E essa amiga dela budista comenta que o Cristo pregado por muitos, ela não consegue ver na vida das pessoas. Então, o que eu comentei, o que ela precisa ver são as boas obras na vida da minha esposa, da Vládia, e aí ela vai poder glorificar o Pai que está no céu. Quem está de fora não vê claramente o Pai, não tem revelação. Quem está de fora só vê as boas obras. Isso é o que brilha, isso é o que dá luz. E Jesus falou também: vós sois a luz do mundo. Então, você que está ouvindo, saiba, Jesus está falando com você agora. Você é a luz do mundo. E como que você vai brilhar? Manifestando boas obras. E assim você vai glorificar. E aí, este fim, não espere que isso aconteça só lá no futuro. Não. O fim é para hoje também. Porque o futuro ainda não existe. Então, encare isso como uma finalidade, um objetivo de Deus para hoje na tua vida. Hoje, você tem o fim de ser para louvor da sua glória. É hoje. A obra de Deus é hoje. Amanhã não existe ainda. Não aconteceu. Uma coisa que nós até estávamos conversando no sábado, nós, né, em família, e nós estávamos falando sobre obras e citamos algumas pessoas que têm muitas obras e obras de fé muito valorosas em Deus, mas nós também verificamos que o ser, ele existe até um livro antigo do Caio Fábio falando sobre a crise de ser e de ter. Então, o ser, aqui é a finalidade de sermos, não de termos, mas de sermos. E muitos dos nossos irmãos, e às vezes nós também incorremos não no erro, mas numa possibilidade de começarmos a orar para termos
termos paciência, termos fé, termos algumas coisas, termos um carro, termos um bem, ou termos alguma coisa. Mas a palavra diz sobre sermos. É diferente. Quando fala sobre ter, é uma coisa que você pode ter hoje e pode não ter amanhã. Mas quando a palavra fala sobre aquilo que você é em Cristo, aquilo que você, a finalidade do que você foi chamado, de você ser em Cristo Jesus, ser. Então, seja para o seu filho sempre Cristo. Seja para sua esposa sempre, seja Cristo. Seja para o seu chefe, seu patrão, seja sempre Cristo, né? Porque esta é a sua vocação celestial. Ser a imagem, ou ser para o louvor da sua glória. E aí, para o louvor da sua glória, quando eu falo glória, é a manifestação. Todas as vezes que você manifesta Cristo, você está sendo para o louvor da sua glória. Você falou, o futuro ainda não existe. Realmente, não existe. Só existe em Deus aquilo que ele conhece como presciência. Então, é para agora. Essa finalidade é de você manifestar tudo de Cristo para os teus amados que estão junto com você neste momento, não depois, neste momento. Exatamente. Essa questão é principal, né? O ser e o ter. Veja, aqui ele não fala termos uma glória, não. Sermos para louvor da sua glória. E o fim não é uma expectativa de futuro, mas é uma finalidade de presente. Nós não vamos pensar assim, daqui a 10 anos eu vou estar maduro em Cristo, aí eu vou poder expressar bem ao Pai, porque eu vou jejuar, vou ler a Bíblia, vou me esforçar. Não, aí você está pensando no ter, no fazer, e não no ser. Ser é para hoje. Ser é aquilo que já está conquistado. Nós já não recebemos todas as bênçãos espirituais? Está no pacote. Nós já temos. Então, somos. Então, essa Amém. finalidade é hoje. Quer comentar isso? Não, pode completar. Sim. Então, essa finalidade é o ser. É o ser para louvor da sua glória. A glória é a expressão. Por quê? Nós somos um vaso de barro. E dentro existe um depósito precioso, existe o ouro, que é Deus. Somos um vaso de barro que tem o ouro. Somos pessoas que têm por dentro a pessoa de Deus. E aí, à medida que nós vamos sendo trabalhados por Deus, até feridos, esse vaso vai quebrando, vai gerando fissuras. E aí começa a ser visível o que está dentro. Através do quebrantamento, o que está dentro é visível para as pessoas. E aí você começa a expressar. Então, essa é a Amém. finalidade. E isso é Amém. para hoje. O irmão aqui entrou, né? Jasper Imóveis Artesanais, eu não o conheço. Deus o abençoe grandemente, meu irmão. Ele falou paz, irmão, paz. Quando a gente fala da paz e a gente fala sobre sermos, veja como Jesus era e qual era a paz que reinava nele. Isso é interessante, né? Porque a segurança que ele tinha em Cristo, em Deus, de ser o que era. Na verdade, quando a gente fala de ser e de ter, a tentação de Jesus no deserto não era em relação ao que ele poderia ter ou fazer. Não tinha nada a ver com fazer ou ter alguma coisa. Era somente, a tentação era em relação, focada sobre o ser. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães.
Se és filho de Deus, te atira do pináculo. Se és filho de Deus, esta era a tentação. Então, meu querido irmão, a sua convicção em Deus precisa estar muito firme de quem você é, da identidade que você tem no seu Pai, para que você expresse toda a vontade, toda a glória que Ele tem, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O Alexandre estava falando sobre glória, que significa, muitas vezes, né, nós temos um tesouro em vaso de barro. Então, se você coloca uma luz ali, a luz só sai quando o vaso ele é rachado, quebrado. Meu querido irmão, dê graças a Deus por todas as coisas que têm acontecido com você, porque todas elas são com a finalidade de você ser para o louvor da glória do nosso Deus. Então, ser para o louvor significa que Deus vai trabalhar. Então, Deus vai te dar todos os recursos para que a sua alma experimente e manifeste e expresse o Senhor. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, aqui entra um jogo de palavras, né, Adriano? O nós e o vós. Muito interessante. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então ele está falando de que aqui? Depois ele vai explicar lá na frente sobre dois povos. Desses dois povos, ele fez um só, em Cristo, né? Ele derrubou a parede de separação. Lá no capítulo 2 nós vamos ver. Então aqui ele está falando, nós primeiro esperamos em Cristo. Então, nós eu vejo aqui como a nação de Israel. Paulo era israelita, se não me engano, da tribo de Benjamim, né? Se não me engano. Benjamim. Acredito. Fariseu, doutor da lei, criado aos pés, estudou aos pés de Gamaliel, zeloso. Ele chegou até a perseguir a igreja, vocês sabem. Depois o Senhor o chamou e mostrou para ele que quando ele estava perseguindo os irmãos, estava perseguindo o próprio Cristo. Aí ele entendeu, ele teve a revelação e começou de perseguidor, ele virou perseguido. Mas enfim, ele diz aqui, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os primeiros cristãos eram israelitas. Os primeiros eram os discípulos, os apóstolos, todos eles, os 12, né? Chamados dentre os israelitas. Depois dos 12 vieram aqueles 120 que esperavam ali no cenáculo do templo quando veio o Espírito Santo. Depois mais 3.000 se agregaram a eles e assim foi crescendo a igreja, mas primeiro era para os judeus, né? Era para os israelitas. Então por isso que ele fala, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós, depois... Aí os gentios entraram depois. Depois que ouvistes, e como que eles entraram nesse mistério? Depois que, primeiro, então vamos fazer aqui a ordem, né? Primeiro, eles ouviram, os gentios, ouviram a palavra da verdade, que é, 2, o evangelho da vossa salvação. Depois, tendo nele também crido, 3. E o 4, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então essa aqui é a sequência, a gente pode comentar um pouquinho agora. Primeiro, Adriano, essa questão, se você quiser comentar os dois povos também, né? Tranquilo. Mas a questão do ouvir, né? A palavra da verdade, ela é transmitida. É claro que hoje existe muito palavra da inverdade, um evangelho misturado. Então, essa palavra soa incerta, soa como engano. Existe muito isso. Mas existe também a palavra da verdade. Essa palavra inspirada pelo Espírito Santo. E o que nos salva? Como que nós podemos nos submeter a esse processo de salvação? Primeira coisa, precisamos ouvir.
ouvir a palavra da verdade. Este é o primeiro item aqui que Paulo está dizendo que os gentios, né, aqui de Éfeso, ouviram a palavra da verdade. Primeiro ponto, né, Adriano? E o ouvir é interessante, né? Porque tantas coisas acontecem pelo falar e o ouvir, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus falou. E nós fomos recebidos depois que ouvimos o que ele falou. E aí, esse ouvir é aquela semente, né? A divina semente que é implantada em nós. Meus queridos irmãos, veja como é tremendo isso. A palavra foi enxertada em você. E aí, quando falo palavra, toda a revelação de Deus foi enxertada em você, foi colocada em você para dar fruto e ela vai produzir fruto. Agora, você ouvir com fé, produz em você. E aí a gente estava falando também sobre 30, 60 e 100 por um, né? Inclusive a Vládia, acho que foi com a Vládia que a gente estava comentando isso. Sim. Então, a palavra tem um potencial nela de produzir, e produzir por causa de uma boa terra. E esta boa terra é quando nós a recebemos, e tem outras coisas também que a gente poderia colocar nisso. Mas quando ouvimos a palavra, essa palavra é em nós enxertada para produzirmos. Então, depois que nós ouvimos o quê? Ouvimos o evangelho da vossa, né? Porque Paulo está mencionando a eles, da Sim. vossa, da igreja, dos gentios, da vossa salvação. Então, este evangelho, a gente poderia também, Alexandre, comentar com mais calma a respeito do evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação, meus queridos irmãos, não é uma ordem bíblica que você, ou eventos bíblicos, ou atos, não, que você ouve. A salvação foi construída para você depois que um grão de trigo veio e morreu. E a gente pode falar com mais clareza em outras oportunidades, porque você pretende manter em 30 minutos, Alexandre? 30 até 35. Eu estou até sem relógio aqui hoje. Que horas são? Para 5h27. 5h27. Então, isso. Então, a palavra tem poder de produzir em você mudança. E ela tem mudança por quê? Na verdade, não é que ela vai mudar você, ela vai trocar uma vida velha por uma vida nova. E esta é a salvação que nós precisamos experimentar. A salvação completa, a salvação de Deus. E essa salvação e esse evangelho, essas boas novas de salvação, o evangelho não veio para condenar o homem. O homem já estava condenado antes do evangelho. Esse evangelho não é o evangelho da vossa condenação, né? Não, não. Lembra que a gente ouvia uma pregação assim: se você não crer, você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era uma palavra de condenação, né? Mas aqui diz o evangelho da vossa salvação. Isso, E esta salvação é uma salvação eterna. E é uma salvação que acontece hoje. Você não vai experimentar essa salvação no céu, meu irmão. Você não vai experimentar essa salvação quando ele vier. Ou essa salvação um dia. Essa salvação nós experimentamos no nosso dia a dia hoje. E nós vamos falar mais disso em outras oportunidades, né? Com certeza. Então, eu acho que nós vamos ficar por aqui hoje. E nós incentivamos você a meditar nesse livro de Efésios, esse livro precioso. Nós incentivamos você também, que já tem essa palavra, a palavra da verdade, fale, semeie para outros. É a palavra da verdade. Não é uma porção de coisas. Às vezes, uma palavra de verdade, ela tem um efeito, como você disse, Adriano, ela tem um efeito de produzir a 30, 60, 100 por um. Uma verdade
profunda, uma verdade que consegue, uma semente que entra e morre, ela vai, quebra a casca dela, ela vai nascer e vai frutificar e produzir muito, muito. Uma palavra apenas. Então, seja Amém. portador dessa palavra. Mas nós não vamos enfatizar essa questão, mas apenas deixar para você como um incentivo. Você tem essa palavra também, você que creu, você tem essa palavra da verdade. Pregue o evangelho da salvação. E aí vai ficar para quarta-feira. Esse selo, essa crença, né? O processo de crença e o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia, né? Vamos então ficar por aqui. Nós agradecemos a todos que entraram, participaram aí no chat. Essa palavra vai subir depois para o nosso canal do YouTube. Muita satisfação que nós estivemos aqui esse tempo hoje, meia hora. E vamos nos despedindo, né? Eu vou me despedir por aqui então, deixar essa palavra de incentivo a todos vocês e nos vemos quarta-feira, já temos horário marcado, quarta-feira, 17 horas. Então, tchau a todos vocês, o Adriano vai se despedir também. Deus abençoe a todos os nossos queridos, porque na verdade ele já abençoou, então nós precisamos viver essa bênção, né? Existem muitos chavões religiosos entre nós e nós também temos muitos disso. Deus já nos abençoou e agora nós experimentamos tudo isso. Agora, eu acho fantástico pensar que nesse dia de hoje, no resto desse dia, Deus vai prover todos os recursos necessários para que eu expresse ou viva ou manifeste a finalidade para que eu fui criado, de ser para a glória. E você também, meu querido irmão que está ouvindo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até quarta, às 5 da tarde.